Então peguem suas apostilas de jejum. Let's take a look at our fasting papers in chapter 8. Então o que significa jejum? So what does fasting mean? De acordo com o dicionário, According to the dictionary, é a abstenção parcial ou total it's the absence, partial or total abstinence de comida from food por motivos médicos ou religiosos. for medical or religious purposes. O que isso significa? And what does that mean? Para nós que somos cristãos, o que o jejum significa? For us as Christians, what does that mean? Que o jejum, That fasting, associado com as nossas orações, associated with our prayers, é uma arma poderosa para a nossa santificação e intimidade com Deus. it's a powerful weapon in our sanctification, intimacy with God. Então, por mais que o jejum ele seja uma abstenção de comida, Even though fasting, it's the abstinence of food. pra gente, For us, isso daí tem que ser unido com oração. that has to be associated with prayers. Porque se não tiver oração, Because if there aren't any prayers, é uma dieta. it's just a diet. Por exemplo, tem gente que faz dieta low carb, né? Não come carboidrato. There's people that do low carb diets. They don't eat carbs at Então all. eles estão se abstendo de um tipo de comida So they are being abstinent to a type of food por um determinado tempo, for sort of time, e isso é só uma dieta. and that's just a diet. Isso não é considerado um jejum, So that's not considered a fasting. porque o jejum, ele, para nós que somos cristãos, For us as Christians, tem que ser Fasting. associado com a oração. it has to be associated with Porque o prayers. jejum, ele vai fazer com que a nossa oração vá ser levada para um novo nível de autoridade e poder. So when we fast, we're going to get to another level of power and authority with God. Então sempre tem que ter oração envolvida. So always prayers has to be associated to. Mas e a fasting. oração sem jejum tem poder? So does prayer without fasting have some power or power? Tem poder. Yes, they É have só power. o jejum sem a oração que o jejum não vai ter poder. It's just fasting without praying that has no power. Então o jejum não vai ter poder sem a oração. So fasting without prayer has no power. Mas a oração continua tendo poder, The prayers, they have power ainda que a gente não jejue. even though we don't fast. Amém? Agora as perguntas mais comuns que as pessoas fazem. So the most common questions that Por people, que nós jejuamos? why do we fast? Quando nós jejuamos? When do we fast? E como nós And how do jejuamos? we fast? A primeira coisa que a gente tem que saber antes de responder essas perguntas So the first thing that we have to know before we answer those questions é que o jejum nunca vai mudar Deus. is that fasting will never change God. O jejum vai nos mudar. Fasting is going to change us. Mas o que isso significa? And what does that mean? Deus, ele não vai ser mais gracioso ou mais bondoso com você porque você está jejuando. God it's not going to be more gracious with you and good with you just because you're Ele fasting. vai te fazer mais favores, te dar mais bênçãos porque você está jejuando. He's going to give you more favor, give you more blessings just Ele vai because te you're amar fasting. mais, por exemplo. He's going to love you more, for Não. example. No. Deus não vai mudar com relação a você. God is not going to change
towards you. Não é porque você está jejuando que você vai ter mais favores de Deus. It's not because you're fasting that you're going to have more favors from God. Então, como que o jejum muda a nós? So how does fasting changes us? Porque a Bíblia fala que a nossa carne milita contra o nosso espírito, que a nossa carne briga contra o nosso espírito. So the Bible tells us that our flesh is fighting against our spirit all the time. A nossa carne são o quê? Os nossos desejos, as nossas vontades. So what's our flesh? It's our desires, it's our will. E muitas vezes a nossa vontade quer uma coisa. And sometimes what we want is one thing. E o que o nosso espírito quer é outra coisa. And what our spirit wants is a completely different thing. E eles não estão alinhados. And they're not aligned. E todas as vezes que a gente jejua, And every time we fast, a gente está o quê? Enfraquecendo as nossas vontades. so we're weaken our will. Is that right to say? Our flesh. Our flesh. Os nossos desejos, Our né? desires. E a gente está fortalecendo o nosso espírito. And we are strengthening our spirit. Por que é importante a gente fortalecer o nosso espírito? And what is important to Porque strengthen o our nosso spirit? espírito está sempre alinhado com a vontade de Deus. Because our Sempre. spirit is always aligned with God's will. Always. E Deus criou o nosso espírito e a nossa alma para andarem juntos. And God created our spirit and our souls to be walking together. É como se fosse assim, ó, eu e a Michelle. This is an example, just like me and Então, Michelle. eu sou o espírito, a Michelle é a alma. So I'm the soul and she's the spirit. Então a gente está andando juntos. So we're walking together. Então a gente está andando juntos na vontade de Deus. So Porque we're o walking espírito together sempre in God's vai will because the spirit na vontade de Deus. always goes with God's will. Mas aí a vontade começa then a ficar diferente do espírito. The desires start being different from the spirit. Porque vocês lembram, eu vou ficar um pouquinho longe só porque eu tô gripada, tá? Mas She doesn't want to get close to me because she's sick. Too close. então, o que que acontece? A nossa alma. So what happens? Our souls. That's okay, Darren, you don't have to fix. So, a nossa alma é feito o quê? So what is inside of our souls? As nossas Our emoções, emotions, o nosso intelecto, a nossa inteligência, our intelligence, os nossos our sentimentos, feelings, a nossa our personalidade, personality, nosso caráter, our character, a nossa our vontade, will, os nossos our desejos, desires, o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência. free will, and our conscience. Aí a nossa vontade, So our desires, ela é um pouquinho vulnerável. It's kind Ela of- não é muito estável. it's kind of vulnerable. It's not very stable. Então a gente fica vendo muito uma coisa na televisão. So we start like looking at some ads in a television. No começo, In the beginning, a gente achava meio esquisito. we would look at it and it sounded kind of weird. Mas depois de Those um ads. tempo, And then afterwards, a gente começa o quê? Até que não é tão feio assim, né? we start thinking, well, it's not that bad at all, you know. Não é tão esquisito. It's not that weird. Até que tô gostando. I think I started liking it. Isso pode ser um carro, uma It could be roupa, a car, it could be a clothing, um comportamento. maybe a attitude. A gente fica vendo muitas pessoas fazendo determinadas coisas e uma hora a gente acaba Looking querendo também. We start looking at people's doing things, people doing different things, and then we start E aí wanting to do it começou the a ter same. uma divergência aqui entre o que a alma quer e o que o espírito quer. And then suddenly the soul wants to do something and the spirit wants to do something else. Então os dois estão andando aqui, mas So a they're- alma tá indo pra lá. But ó. they're walking together, but kind of the soul Aí is o like espírito walking tá vindo pra cá. different directions. Aí chega uma hora que eles se separam, And né? then at some point they separate themselves from each other. Mas Deus criou para eles estarem juntos. But God created both to be together. E para eles andarem juntos, eles têm que estar indo pro mesmo caminho para eles And to walk avançarem. together, they have to be walking towards the same direction.
Então chega uma hora que a gente tem que fortalecer o nosso espírito. So it comes to a point that we have to strengthen our Que o spirit. espírito vai chegar e fazer isso aqui com a alma. Because this is what the spirit is going to do to the soul. Vai falar, Tie it vamos, up. Let's go. vamos, Let's go. vamos, This way. vamos. E a gente vai seguindo os planos de Deus. And we're going to follow God's plans. Por isso que a gente jejua. That's why we fast. E é assim que a gente é transformado. And that's how we get transformed. Então o jejum tem nada a ver com Deus. So fasting has nothing to do with changing God. Tem pessoas que falam, não, vou jejuar porque aí Deus vai fazer tal coisa na minha vida. There are some people that says, well, I'm going to fast because God is going to do something in my life. Como se Deus não quisesse fazer antes do jejum, né? If like God didn't want to do before you start fasting. Então a gente tem que fazer o jejum So we have to fast. para Deus querer fazer algo na nossa vida, né? So God wants to do something in our lives. Não é assim. It's not like that. O jejum ele vai nos mudar. So fasting is going to change us. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente não está plantando as Well, coisas que sometimes- deveria. Things are not happening in our lives because we're not sowing. Então a gente tem que começar a plantar as coisas boas So we have to start sowing, planting seeds, para good colher things, coisas so boas. we can reap good things. E o Espírito vai nos ajudar nisso. And the Spirit is going to help us. A alma é tipo como a cigarra, né? Like a bug. Cigarro comigo. So, the soul is like a bug. Thanks, Julia. Foi o melhor que a gente conseguiu aqui. É como se o Espírito fosse aquele que trabalhasse duro no verão, como a formiga. So, the Spirit is like the ant that works really hard during summer. E a alma é aquele que quer curtir durante o verão, não quer trabalhar. And the soul is like that one that doesn't want to work, but just want to party during summertime, you know? Aí quando chega o inverno, And then when winter comes, o Espírito que está querendo plantar boas coisas para no inverno poder colher, the Spirit that wants to plant the seeds, a good thing, so he can reap during, winter time, não vai ter nada para colher. he's not going to have anything to reap. Porque a alma levou para o caminho da curtição, né? Because the soul took it all, gave it all up partying. Right. E ninguém conseguiu plantar nada. And nobody could, no one could sow anything. Mas se a gente está jejuando, But if we're fasting, ainda que a alma queira curtir, even though the soul wants to party, o Espírito vai puxar. the Spirit is gonna pull. Vamos plantar coisa boa, pra gente colher coisa boa. Let's reap good things, come on. Amém? Então o jejum vai mudar a gente, não tem nada a ver com Deus. So fasting is gonna change us, okay? It's not Respondendo gonna à change primeira God. pergunta, So answering the first question, por que nós jejuamos? why do we fast? Na Bíblia a gente vê vários exemplos de pessoas que jejuaram por So in the diferentes Bible, propósitos. We see a lot of people that had fast with different reasons and purposes. A gente vê, por exemplo, pessoas jejuando como uma forma de se consagrarem a Deus. So we see people fasting to dedicate themselves to God. Porque consagração significa isso, dedicar algo a Deus. Because to consecrate yourself, it means to dedicate to God, yourself to God. Amém? E a gente pode dedicar qualquer coisa a Deus, não precisa ser só nós mesmos. And we can dedicate anything to God. It doesn't have to be only ourselves. Amém? É algo que a gente separa It's something that we put aside para Deus. to give it to God. Não é algo que vai ter outros propósitos. It's not something that it's going to have any other kind of purposes. Da mesma forma, a santificação. O que é a santificação? In the same way, holiness. So what's holiness? É quando a gente se separa It's when we put ourselves aside. Então a gente não está mais se misturando com os princípios desse mundo. So we're not acting with this world's principles.
Mas a gente está se separando para agir de uma maneira diferente. But we are putting ourselves aside to act differently. Depois vocês leiam aqui os versículos que tem os exemplos, tá? You can read the Bible verses with the examples for that too. Tem pessoas que jejuam There are many people numa that forma fast de arrependimento. to repent, in a way Então to eles- repent. Porque o jejum, ele é um sacrifício. Because fasting, it's considered a sacrifice. Então as pessoas se humilham, se sacrificam So people, they humble themselves, they sacrifice através do jejum through fasting como uma forma de arrependimento. in a way of repenting themselves. Então aqui tem essa passagem do livro de Joel, depois vocês leem So em you can casa. read it later, Joel 2. Mas lá na nossa igreja em São Paulo, But in our church in São Paulo, muitas vezes o nosso grupo de oração, a lot of times our prayer group, a gente jejuou, orou, chorou diante de Deus. sometimes we had prayed, we had cried, and fast before God, fasted before God, Como uma forma de arrependimento pelos pecados do Brasil, In a da way nossa igreja. to repent of the sins of Brazil and even our church. E a gente clama diante de Deus, And we cry out before God para que Deus venha nos perdoar. that God could come and forgive ourselves. Na Bíblia a gente vê pessoas jejuando em busca de uma cura, de um milagre. So we see also people fasting, asking for healing, for a miracle to happen. Isso tudo que eu estou falando está descrito na Bíblia. Everything that I'm telling you, it's also described in Bible verses. Jejum junto com as orações de intercessão. Fasting and intercession prayers. O que é oração de intercessão? And what does that mean? Intercession prayers. É quando a gente ora em favor de uma outra pessoa. It's when we pray in favor of other person. Então, nesse caso aqui, o rei Davi, So in this case here, King David, ele estava jejuando e orando he was praying and fasting pela vida do seu filho. for the life of his child. Aqui a gente vê Jesus em Mateus capítulo 4, Matthew chapter 4, we see Jesus indo para o deserto e jejuando 40 dias pela sua vida ministerial. going to the wilderness to pray for his ministry. Então ele estava orando o quê? Pelo seu chamado, seu propósito, He was para que praying fosse, for his para que fosse calling. cumprido. For his purpose to be fulfilled. Então a gente também pode orar e jejuar pelos nossos chamados, o nosso So propósito. we can also pray for our calling, for our purpose. Amém? Tem pessoas que jejuam na Bíblia como uma forma de agradecimento, de adoração a Deus. So there are people that also pray for gratitude, thanksgiving, worshiping God. E a gente também pode fazer um jejum de agradecimento por tudo que Deus já fez por nós. We can also fast in a form of gratitude for everything that the Lord has Vamos done ler for esse us. versículo aqui de Romanos 12:1. So let's read Romans 12:1. Beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. O que isso significa? What does that mean? Que a gente pode oferecer um culto racional a Deus, That we can offer God a reasonable service. Reasonable service. a gente pode ter uma atitude com relação a Deus We can de have sacrifício a attitude of sacrifice towards God, proposital, intencional. intentional, being with a purpose. Então eu posso resolver me sacrificar por Deus
como uma forma de gratidão, de adoração. So I can choose to sacrifice by fasting in a way of thanksgiving and worshiping God. Aqui na Bíblia a gente também vê pessoas jejuando em busca de um conforto, um consolo. So we also see in the Bible people praying for comfort. Fasting for comfort in their hearts. A gente vê pessoas jejuando por uma direção. So we also see people fasting for guidance. Se o jejum ele faz com que os nossos espíritos fiquem fortalecidos, Well, if fasting makes our spirit stronger, então muitas vezes quando a gente jejua em busca de direção, when we fast asking for guidance, é como se os ouvidos do nosso espírito tivessem mais atentos a ouvir a voz de Deus. it's like if our spirit is being more having more attention to what God is leading us to do. Lembra que eu falei para vocês no exemplo da aula passada, retrasada? Remember I've told you about an example last class or the one before that? Que eu queria tanto uma coisa que eu estava cega e surda por aquele desejo. That I really wanted something that I was blinded and deaf about it. Então eu só via e ouvia aquilo. I could only hear it and see that thing. Porque às vezes o nosso desejo nos deixa assim completamente alienado. Because sometimes our desires, they put us in a position that we're kind of out of our minds. Amém? Então a gente jejuando, a gente vai o quê? Fortalecer o nosso espírito para que a gente escute melhor a voz de Deus. So when we fast, what we're doing, we're making our spirit stronger so the Spirit can lead us to God's will. Tem diferentes motivos pelos quais as pessoas jejuam, né? Como a gente viu. There are many different reasons why people fast. Mas o que a gente tem que lembrar sempre, But what we always have to remember é que o jejum, is that fasting, ele vai sempre colaborar para que os planos de Deus aconteçam. Amém. it's gonna collaborate that God's will be fulfilled. Amém? Amen. Então, aqui na segunda pergunta, So here, on the second question, quando nós deveríamos jejuar? so when should we fast then? E a resposta é sempre. And the answer is always. Meu Deus, todos os dias? OMG, every day. Então tem que jejuar todos os So dias? do I have to fast every day? Não necessariamente, mas Not necessarily, but o jejum ele tem que fazer parte da nossa rotina. so fasting should be part of a Christian routine. Nós como cristãos, For us as Christians, o jejum tem que fazer parte da nossa vida. we have to have fasting being part of our lives. Eu não sei com que frequência você tem que jejuar, I don't know how often you have to fast, mas você tem que estar sempre preparado para jejuar. but you have to be prepared to always be fasting. Amém? Deus é quem vai dar direção para a gente jejuar. God is going to give you the direction so that you can fast. Aqui em Deuteronômios 8:2 fala assim: So we see here in Deuteronomy 8:2, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. Então, Deus ele prova a gente. So God tests us. Deus ele nunca vai tentar a gente, So God is never going to tempt you. mas ele vai provar o nosso coração. He's going to test our hearts. Porque Deus fala que
aqueles que são fiéis no pouco, ele colocaria sobre grandes coisas. Because God says that those ones who are faithful in the little things, He's going to put us in greater things. E como que Deus vai saber se a gente é fiel? So how God is going to know if Como we're que faithful? você vai saber se os seus amigos são fiéis? How do you know your friends are faithful? Quando a sua amizade é provada, When quando your os seus friendship is relacionamentos tested, são provados. when your relationships are tested. Com Deus é a mesma coisa. With God is the Ele same está way. sempre provando a gente. He's always testing us. Então, se a gente tem uma rotina de jejum, So if we have a routine of fasting, o nosso espírito está sempre fortalecido. our spirit is always strengthened, E a gente sempre vai ser aprovado. and we're always going to be approved. Em momentos de tribulação, In times of tribulation, a gente vai permanecer firme. we're going to stay strong. Então não espera os dias de tribulação chegarem para você jejuar. So don't wait until the times of troubles to come so you can fast. Porque eu vejo muitas pessoas jejuando no momento de perigo, né? So I always see people fasting when they're going through a trial. Ah, mas por que você está jejuando? And then I say, why are you fasting? Aí fala assim, ah, nossa, porque eu perdi o emprego, já estou sem trabalhar fazem 2 anos. Oh, it's because I lost my job and I wasn't able to get a job in the last 2 years. Esperou 2 anos para fazer alguma coisa? So you waited 2 years to start doing something? Não, tudo bem, antes tarde do que nunca, That's né? better now than never. Mas But podia já estar com seu espírito mais fortalecido, you né? could have, your spirit much more strengthened Você já before. podia ter evitado 2 anos de desperdício, You could né? have avoided 2 years, of waiting. Ah, então quem está desempregado há 2 anos é porque está com o espírito fraco, é isso? Oh, okay, so now I understood that. If a person has no job for the last 2 years, it's because their spirit it's weakened. Não, não é No, por it's isso. not the reason. Eu só estou falando I'm just saying. que situações de tribulação podem ser evitadas. So some situations, some troubles could be avoided Se a gente jejuasse. if we would fast. Mas não significa que aquele que jejua não passa por problemas. But that doesn't mean that a person that fasts all the time doesn't go through troubles. Não significa que a pessoa que jejua, ela não passa por situações contrárias, It doesn't mean that a provações. person that fasts doesn't go through, different situations, hard situations. O que importa é que se a gente está jejuando, a gente sempre vai ser aprovado. What it really matters is if we are always fasting, we're always going to be approved by God. Se a gente estiver jejuando com sinceridade, debaixo da direção do Espírito Santo, If we're fasting with our hearts open and being honest to God e jejuando debaixo da direção de Deus, and under God's direction, sim, o nosso espírito vai estar fortalecido, Yes. a gente vai ser aprovado. our spirit is going to be strong and we're going to be approved. Por que eu falo fazer jejum debaixo da direção de Deus? And why do I say fasting under God's direction? Lembra na aula de graça que a gente acabou de ver? Remember in the class that we talked about grace? Tem gente que jejua porque acha que está fazendo uma obrigação, pagando Deus. So remember, some people they fast as a obligation if they were paying God back for what He has done. Mas Deus nunca deu a direção de jejuar, But God never gave a direction to fast at all. nem nada disso. Nothing. Então, respondendo a última So pergunta. answering the last question, Então, como nós devemos jejuar? so how we should fast? O jejum, ele é um voto a Deus. So fasting is a vow to God. O que é um voto? So what's a vow? É um compromisso entre 2 pessoas. It's a commitment between 2 people. Então, eu me comprometo a fazer tal coisa. So I commit to do this thing, E talvez alguém se comprometa a fazer algo para mim. and maybe somebody will commit to do something for me. Mas o voto é quando nós nos comprometemos em fazer algo.
But the Quando a gente dá a vow, nossa palavra. it's when both people commit to do Não, something. quando eu. I'm sorry, a vow is when I commit to do something and I give my word to it E eu faço. and I do it. Like when you have a vow in marriage. Ele perguntou assim como um voto do casamento. O voto do casamento, So a vow of a marriage, um faz o voto com um e o outro faz o voto com o outro. so one person gives a vow and the other person gives the vow back. E aí eles formam uma aliança. And then they start a covenant. O voto é uma das partes. So the vow is one part of it. Então, quando a gente jejua, So when we fast, nós estamos nos comprometendo a fazer algo. we're committing ourselves to do something. E a Bíblia nos ensina, And the Bible teaches aqui em Eclesiastes 5, do 4 a 5, in the book of Ecclesiastes 5, 4 and 5, verses 4 and 5. When you make a vow to God, do not delay to pay it, for he has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Better not to vow than to vow and not pay. então fala que quando a gente faz um voto com Deus, a gente não deve tardar em cumprir esse voto. So Porque it's Deus saying ele that- não tem prazer naqueles que prometem e não cumprem. Que é melhor a gente nem fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir. Então, é isso que está falando nessa passagem. Só fala que eu só estava lendo em português. She was just reading the Portuguese version of what I just read. Então, quando a gente faz um voto com Deus, So when we make a vow to God, é melhor a gente cumprir depressa. it's better that you pay it all and pay it fast. Se não, melhor nem fazer, ele fala. Or Que Deus otherwise, não it's se better agrada. not to vow in the first place. Que Deus não se agrada daqueles que prometem e não cumprem. Because God is not pleased with those who promises things and do not. Então, o jejum é um voto, tá? So fasting is a vow. Agora, como nós devemos jejuar? So how should we fast? Se é um voto a Deus, então a gente tem que perguntar para Deus. So if it is a vow to God, then we have to ask God. Porque Deus ele vai colocar esse desejo, essa necessidade de fazer o jejum no So nosso God is coração. going to put this need in our hearts. Ele vai nos direcionar, olha, é melhor você fazer um jejumzinho. He's going to say, hey, it's better that you start fasting. E aí você fala, ok, então, vou jejuar. And then you say, okay, I'm going to start fasting. Mas o quê? But what? Quando que começa? When do I start? Quando que termina? When do I finish? Pergunta para Deus. Ask God. Porque se você vai fazer um jejum Because if you're going to start fasting na direção de Deus, in God's direction, é porque Ele vai dar as direções. it's because He's going to give directions and Teve guidance. uma vez, gente, So one time, Deus falou assim, jejua. God told me to fast. Eu falei, o quê? And then I asked what? Aí ele falou, o quê? And then He told me what? Aí eu falei, por quanto tempo? For how Ele long? falou, 30 dias. And then He said 30 days. Aí eu falei, mas por qual motivo mesmo? And what's the reason? Ele falou, só jejua. Just fast. E eu jejuei. So I fasted. Eu jejuei 1 dia, 2 dias, 20 dias. And then I fast 1, 2, 20 days. Aí no 13º dia, So by the day 13, a pastora me liga. Pastor Anna called me. Nossa, fiz um aconselhamento aqui. So I was counseling here. Você não acredita o que estava vindo contra você. You had no idea what was coming against you. Eu falei, oi? What? Eu falei, você não acredita, pastora? Você acredita? Hoje era o meu último dia de jejum, que Deus falou que era para eu jejuar 30 dias. So can you believe it? Today was my last day of fasting, E eu nem sabia por que era and para I eu estar didn't jejuando. even know what I was fasting for. Então Deus falou para eu jejuar porque Ele estava querendo trazer o livramento para minha vida. So God asked me to pray, to fast because He was going to bring deliverance to my life. Of me. E foi verdade. And that was true.
Então Deus usou até a pastora para confirmar o motivo do meu jejum. So even God used Pastora to confirm the purpose of my fasting. Então eu jejuei sem nem saber o motivo. So at that time, I fasted without even knowing the Porque purpose. Deus sempre vai dar direção para a gente jejuar. Because He's always gonna give us the direction to fast. Você já pensou assim, às vezes você tá lá na sua casa, meio que conversando com Deus. Have you thought about it? Sometimes you're at home and you're talking to God and Aí você fala thinking, assim, essa área da minha vida parece meio parada, né? this area of my life, it seems to be like going nowhere. Aí você sente aquele desejo de jejuar. Eu vou jejuar. And then you feel like fasting about it. Aí Deus fala, muito bem, isso mesmo, jejua. Aí você fala, And então then vou, God então vou. approves it and say, yes, do it. E aí, Deus dá direção para And você then jejuar. God gives you direction to, E nisso as coisas vão Fast. desenrolando. and then things starting to, how do you say? Develop, okay. Developing. E aí você vê as coisas acontecendo. And then you start seeing things happening. Então, normalmente o jejum ele vem nesses momentos que a gente está meio orando com Deus. So fasting sometimes they come when you're praying with God. E aí Deus começa a dar essas direções para você. Não tá bom? Então começa a fazer alguma coisa. And then God starts giving you guidance and direction. If something's not right, so start fasting. Se você reconhece que tem alguma coisa na sua vida que está emperrada, que você está stuck, If you recognize that there's something in your life that you're stuck, então você vai começar a jejuar. and then you're gonna start fasting about it. Você começa a sentir essa convicção dentro de você que é tempo de jejuar. You start feeling inside of you this conviction that it's time for you to start fasting. Quando você começa a sentir essa convicção que é tempo de jejuar, When you start feeling this conviction that it's time for you to start fasting, é Deus te dando uma dica, entendeu? it's God giving you a hint. Então não perca a oportunidade. So don't lose that opportunity. Fala, Deus, eu acho que eu vou jejuar então. So you talk to God and say, hey God, I think I'm gonna fast. Fala, qual a melhor forma de eu jejuar? Por And quanto then you ask tempo? God, how long should I fast? What's the best way to E fast? Deus vai te direcionar. And God's gonna guide you. Amém? Mas lembra que o propósito do jejum sempre é para trazer o reino de Deus. But always remember that the purpose of fasting is to bring God's kingdom down. É sempre para que a vontade de Deus venha a ser feita na terra assim como é nos céus. It's always to bring God's will to be done on earth as it is in heaven. Sempre, esse sempre vai ser o propósito maior Always. dos nossos This is jejuns. the biggest purpose of our Não fasting. importa qual é o propósito imediato. It doesn't matter what's the immediate purpose of it. O propósito final sempre vai ser trazer o reino aqui na terra. Trazer o reino de Deus nas nossas vidas. Trazer o reino de Deus aqui nesse mundo. So the last purpose of all, it's going to be to bring God's kingdom to this world, to bring God's kingdom into our lives. Amém? There, you're done.